atenção 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Esse versículo eu tenho lido sempre nestes dias, no início, né? Nós estamos falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Eu tenho lido, irmãos, porque eu acredito que os 5 solas estão aqui, né? Nesses 4 versículos. Vamos ler então. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, meus irmãos, esse texto, como eu acabei de dizer para vocês, ele tem os 5 solas aqui. Nós estamos estudando sobre os 5 solas da Reforma, que é um dos pontos da fé batista reformada, né? Nós dividimos o assunto, nós estamos nessa fase do nosso livro, nossos estudos, em que nós estamos estudando os 5 pontos da Igreja Batista das Igrejas Batistas Reformadas. E nós estamos ainda no primeiro ponto, que é reformada, né? Então, falando reformada por causa dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Que começa com sola Scriptura. Então, você tem aqui, vocês podem já deixar aberto aí no livrinho, na página 8, página 10, em que nós estamos estudando nestes domingos os 5 solas: sola Scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Então são esses 5 solas da Reforma Protestante. Então, esse texto que eu li com vocês, eu estou fazendo questão realmente de ler esse texto estes dias, logo no início, porque aqui o apóstolo Paulo apresenta a realidade para Timóteo de que ele possuía a fé verdadeira, a fé que confia no Salvador, né, que é direcionada para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, por causa das Sagradas Letras, como ele diz no versículo 15, que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, essas Sagradas Letras podem tornar a pessoa sábia para salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos sola Scriptura, porque Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e tem toda boa obra. E aqui ele está dizendo que é o fundamento da sabedoria para a salvação, não é? Então aqui nós temos o sola Scriptura, aqui nós temos o solus Christus, porque é Cristo Salvador. Nós temos o sola gratia, que nós estudamos já na semana anterior. Aqui está a graça de Deus em Cristo Jesus. E nós temos também agora, que nós vamos estudar hoje com a graça de Deus, sola fide, somente pela fé, que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, não é? Então aqui nós temos os 4 solas e o último sola também, que é o soli Deo gloria, que este significa que toda a glória é a Deus, porque aqui está a obra de Deus completa. É Deus quem dá a Escritura, é Deus quem salva em Cristo, é Deus que concede
A fé é Deus que faz toda a obra para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui está o fundamento de tudo. Então eu penso que esse texto ele é muito importante, por isso eu estou fazendo questão, meus irmãos, de lermos esse texto. Então hoje eu quero olhar com vocês para o Sola Fide. Este livrinho, tenho sempre dito, é bom sempre a gente iniciar e observarmos, né, que nós temos o propósito com este estudo todo, apresentar, meus irmãos, a nossa fé batista reformada. E apresentar de maneira que nós saibamos quem somos, né, e possamos também falar para as outras pessoas sobre a nossa fé, sobre o que nós acreditamos, quem nós somos. É questão de identidade, né? Eu tenho sempre dito para os irmãos esses dias que a identidade ela está perdida hoje em dia, e, em termos assim de palavras que são usadas que ninguém sabe direito mais o que significa. A palavra evangélico, a palavra igreja, a palavra batista mesmo, está diluída, ninguém sabe mais o que significa, o conceito se perdeu, o entendimento se perdeu. Então nós temos que compreender bem isso. O nosso livro, ele começa com aquelas perguntas básicas que dão sentido à vida. Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? O que vem depois da morte? Essas perguntas são fundamentais e, como eu tenho dito para vocês sempre, elas estão ligadas uma à outra. E aí nós dissemos que a resposta a essas perguntas está tão somente no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a mensagem bíblica, é a mensagem baseada exatamente na palavra de Deus, que mostra que todos os homens são pecadores, sem exceção, pecadores idólatras e rebeldes, que são inimigos de Deus, que atraem sobre si a ira justa de Deus, que não podem se salvar, que as suas melhores justiças são trapo de imundícia. Mas o Evangelho é a mensagem que diz, é boa nova, que o Senhor Deus resolveu salvar um povo seleto, eleito para si, através de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que veio a este mundo, assumiu os pecados dos eleitos, os substituiu naquela cruz, pagando o preço dos pecados dos eleitos, vivendo também, antes disso, uma vida justa, ganhando para eles a justificação, a salvação, a redenção, de maneira que, nos méritos de Cristo, eles podem ser salvos. A salvação não é por nossos méritos, mas é por Ele, pois Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas é preciso haver uma resposta por parte dos seres humanos. Resposta essa em fé e arrependimento, que é a conversão. Esse arrependimento, ele é uma sincera constatar que o pecado ele é mau, ele é uma idolatria, ele é uma rebeldia, ele é estar no errado, querer abandonar realmente o pecado, odiar o pecado, desejar de coração a Deus e sua santa vontade. E a fé é desistir de confiar em qualquer outra justiça ou meio de salvação e confiar unicamente no nosso Senhor, no Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nossos pecados. Mas eu tenho sempre enfatizado, sempre lembrado dos irmãos, que a fé e o arrependimento são dons de Deus, que vem através do novo nascimento, que é aquela obra do Espírito Santo no coração, na vida do eleito de Deus, na vida daquele que o Senhor realmente vai salvar, meus irmãos. Este é o Evangelho da Bíblia. Quem não ouvir este Evangelho, ou quem não crê este Evangelho, não tem outro meio de salvação. Aí nós passamos então a mostrar os demais conceitos, né? Igreja Batista Reformada. Lembrando que o Evangelho, ele tanto vai basear como ele vai permear todas as doutrinas e todas as verdades que nós estamos estudando. A igreja é uma comunidade local de crentes, regenerados pelo Espírito Santo, possui os oficiais e os membros, não existe nenhuma autoridade eclesiástica maior que a igreja local, e a igreja é uma família espiritual em que as relações devem ser abertas e honestas. Como batistas, nós dizemos que somos batistas, em primeiro lugar, para afirmar as verdades sobre aqueles que devem ser batizados, apenas os adultos. Em segundo lugar, para transmitir a persuasão de que somente aqueles que são genuinamente convertidos e batizados têm direito à membresia da Igreja de Cristo Jesus. Como reformada, nós usamos este nome reformada em dois sentidos. Primeiro, no sentido histórico-teológico, ou seja, nós estamos ligados àquelas doutrinas que foram redescobertas na Reforma Protestante, mas que eram, como se diz, redescobertas, quer dizer que elas eram pregadas anteriormente já
na igreja primitiva. E também, e são exatamente os 5 solas que nós estamos estudando. E também, com relação à fé batista reformada, que nós estamos sempre procurando nos reformar, ou seja, procurando voltar à Escritura, analisando a nossa vida, o nosso culto, para que tudo seja, nossa doutrina, para que tudo seja conforme a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, irmãos, eu expliquei essas coisas para os irmãos e mostrei para vocês também que a fé batista reformada ela é muito abrangente, ela abrange a maneira como nós vivemos, como nós cultuamos, como nós pregamos o Evangelho, como as nossas igrejas são governadas e assim por diante. Tudo isso vai influenciar, todos esses pontos vão ser influenciados pela fé batista reformada, pela fé reformada, que é uma fé bíblica. Reforma, na verdade, quer dizer a Bíblia, a Palavra de Deus, como a base da nossa fé, da nossa prática, da nossa doutrina, da nossa vida diária em relação a Deus, a nossa obediência a Deus. E aí referências doutrinárias, que nós começamos a estudar já, que são os padrões, nossos padrões, nossas referências, que definem, que mostram o que nós cremos e que nós cremos que brotam exatamente da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que é a base da nossa fé e da nossa prática. Aí são 5 pontos das igrejas batistas reformadas, vocês lembram? Reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Nós estamos estudando cada ponto desse. Ainda estamos no primeiro ponto, né? É reformada. Como eu disse há pouquinho para vocês, reformada no sentido em que daquelas doutrinas, daqueles solas que foram pregados com toda ousadia na Reforma Protestante, foram redescobertos na Reforma Protestante e são defendidos pelos reformadores modernos também. Sola Escritura, a Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Solus Christus, nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Sola Gratia, a graça segurou a redenção sem referência às obras. Sola Fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. E Soli Deo Glória, a finalidade da criação e redenção é a glória de Deus. Observe, irmãos, que nós temos dito já que esses solas defendidos pela Reforma, eles que significam somente, o que tem significado no sentido em que havia acréscimos. Os romanos, a igreja romana, a igreja medieval, havia ao longo dos séculos colocado coisas que não tinham nada a ver com a doutrina pura da Palavra de Deus. A doutrina tinha se tornado impura, tinha se tornado misturada. E os reformadores, eles disseram, não, é somente. Quando eles estavam dizendo somente a Escritura, eles estavam dizendo somente a Escritura e não a Escritura e a tradição, como nós já estudamos. Porque a tradição acabava assumindo a autoridade real para determinar a doutrina e a prática da igreja romana. Solus Christus, somente Cristo e não Cristo e os outros mediadores que a igreja romana foi acrescentando. Sola Gratia, somente a graça e não a graça e as obras, como nós vimos semana passada, que a igreja romana também acabou acrescentando o esforço humano, o poder humano, juntamente à graça de Deus. Ele disse, não, somente a graça. Sola Fide, nós vamos estudar hoje, somente a fé, e não como a igreja romana dizia, fé e o mérito humano também, as obras humanas. E Soli Deo Glória, a finalidade da criação e redenção, a glória de Deus, e não como a igreja romana acrescentava, a glória de Deus, a glória da igreja e assim por diante. Quer dizer, eu queria que os irmãos entendessem bem isso, que esses solas queriam dizer o quê? Purificação, limpeza daquilo que a igreja romana tinha acrescentado ao longo dos séculos. E observe, irmãos, que nós estamos estudando dentro de 2 sentidos. Nós queremos ver a nossa identidade como batistas reformados. O que nós precisamos ser hoje, fazer hoje, né, pregar hoje, como batista reformado. Então nós estamos fazendo assim, nós estamos olhando para aquilo que estava acontecendo naquela época e estamos trazendo para o nosso tempo, procurando entender o que estava acontecendo naquela época. Eu estou procurando fazer isso com cada sola destes, né? O que estava acontecendo lá, o que eles estavam pregando lá,
e qual foi a reação dos reformadores naquela época, por que eles reagiram daquela maneira, e trazendo para o nosso tempo hoje, no sentido de que nós também possamos observar, será que isso existe no nosso meio, irmãos? Se nós dizemos que nós somos reformados, nós temos que assumir a nossa identidade, observar o que está acontecendo, reagir contra isso que está acontecendo hoje, que está acontecendo a semelhança do passado. Eu tenho procurado mostrar para vocês que a Escritura tem sido abandonada e nós temos que retornar à Escritura com toda a coragem, fé, convicção, ousadia. Cristo tem sido abandonado, nós temos que proclamar que somente Cristo salva. A graça tem sido abandonada, nós temos que proclamar que é a graça de Deus apenas que pode operar na nossa vida, nos salvar, nos transformar. E também nós vamos ver hoje que a fé também, como somente fé, tem sido abandonada também. Lembrando os irmãos ainda que o sola escritura vai determinar todo o resto. Quando a igreja romana abandonou o sola escritura, somente a escritura, e colocou a escritura e a tradição, ela perverteu a doutrina de Cristo. Cristo passou a ser outro. Consequentemente, a graça também foi pervertida, como até disse para a semana passada para os irmãos. Eles usam a palavra graça, mas a graça perde o sentido, porque a graça não é mais realmente a obra de Deus, mas passa a ser misturada com a obra humana, perdendo o sentido real de graça. E nós vamos ver que também houve uma perda da fé e da glória de Deus. Mas tudo começa com a Escritura. Como o apóstolo Paulo diz no início do texto que nós lemos: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. A linguagem dele é: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, permanece no que aprendeste. E no que foi que tu aprendeste? As sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Quer dizer, quando você perde o fundamento, a base, que é a palavra, que é a Escritura, que é a revelação de Deus para nós na Escritura, e você começa a substituir por tradição, como fez a Igreja Católica, por novas revelações, por pragmatismo, por várias coisas que eu procurei mostrar já para os irmãos, como faz as igrejas modernas, você perde o entendimento de quem é Cristo Jesus, você não tem mais a fé genuína e você vai perder a sua alma, porque só Jesus Cristo salva. Como eu procurei mostrar para os irmãos semana passada, os romanos e muitos ditos evangélicos hoje fazem o mesmo que aqueles líderes religiosos fizeram com o ex-cego lá de João capítulo 9. Eles proibiam as pessoas de confessar a Cristo. Eles prendiam a verdade na tradição deles e na autoridade deles, falsa autoridade, não permitiu as pessoas crerem no verdadeiro Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. E muita gente está fazendo isso hoje, meus irmãos. Então nós temos que ter bem clareza sobre a realidade destas coisas, que está completamente desconhecida dentro do movimento evangélico moderno. Deixa eu só dizer mais uma coisinha aqui para os irmãos, né? Hoje em dia os evangélicos não se apercebem disso. Eles ficam dizendo: nós somos milhões, nós estamos no poder, na política, nós influenciamos a sociedade no poder. Mas eles não estão observando mais a questão doutrinária. Ninguém quer mais saber disso, se a doutrina e se a vida das pessoas está de acordo com a Escritura. Mas por que isso está acontecendo? Porque foi abandonado só a Escritura. E muitas coisas assumiram a verdade da palavra de Deus. A igreja evangélica no Brasil é uma vergonha, é decadente, é sem poder, não é verdadeira evangélica, não tem anunciado o verdadeiro evangelho, mas acha que está tudo bem. Por quê? Porque não está voltando à Escritura. Por isso nós temos que ter uma posição reformada, olhar para a Escritura e nos julgar, não de acordo com nossos gostos, mas de acordo com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus, meus irmãos. Então vamos começar o assunto hoje propriamente dito. Que eu falei até agora foi uma revisão e uma introdução ao que eu pretendo falar hoje. Os irmãos trouxeram a confissão de fé? Não trouxeram? Vou te contar ponto de quem não trouxe, né? Mas sempre tragam, porque de vez em quando eu posso ler a confissão de fé. Então a confissão de fé sempre deve ser trazida pelos irmãos, na domingo de manhã, domingo à noite. Sempre traga a sua confissão de fé, porque a gente pode ler aqui a qualquer momento.
Mas eu queria ler a confissão de fé. Aqueles que trouxeram, você abre aí na página 27, que vai falar sobre a doutrina da justificação, né? Mas só abre aí e preste atenção agora no que eu vou falar. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho deste capítulo sobre a justificação. Bom, eu tenho aqui, como eu sempre começo, eu gosto de olhar um pouquinho para a história, né? Para o que estava acontecendo naquela época, para nós entendermos o contexto histórico da reforma, a situação daquele momento, para nós compreendermos a reação dos reformadores, por que eles reagiram daquela maneira, né? E também para nós pensarmos no nosso tempo de hoje. Então eu tenho aqui, nesta folha de papel, algumas partes do catecismo católico romano, catecismo romano da Igreja Católica atual, e que na verdade a Igreja Romana não mudou, né? Então ela continua pregando, ensinando as mesmas coisas daquela época. E quando nós lemos esse catecismo, nós podemos entender como os romanos compreendiam a relação entre a fé e a justificação. A fé e as obras e a doutrina da justificação. No nosso livrinho, na página 10, está escrito assim, é o nosso assunto de hoje. Sola fide, é o nosso sola que nós vamos estudar hoje. Sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. Somente pela fé. Por que somente pela fé? Porque a Igreja Romana daquela época, ela estava acrescentando a fé às obras também. A pregação reformada é: nós somos declarados justos por Deus somente pela fé. Porque a grande questão é essa, irmãos, observe. Nós somos pecadores. Deus é santo, santíssimo. E a grande questão é: como eu posso ser declarado aceito como justo por Deus? Deus olhar para mim e declarar que eu sou justo. Porque ninguém pode chegar à presença de Deus sem essa questão, sem resolver esse problema básico. Eu sou pecador, você é pecador, e o dia do juízo virá. Pense bem nisso. Como é que você vai ser absolvido neste grande julgamento que virá? Como é que você vai ser considerado justo, declarado justo por Deus nesse grande juízo? Essa é a grande questão. Irmãos, preste bem atenção, porque isso tem a ver com a questão mais profunda da nossa existência, com aquilo que é de mais essencial do nosso ser. A sua maior necessidade é estar bem com Deus. Quando você pensa que quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, antes de eles pecarem, eles recebiam Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles não fugiam de Deus. Mas imediatamente após o pecado de Gênesis 3, o que foi que aconteceu com Adão e Eva? Imediatamente eles se esconderam de Deus. Eles fugiram de Deus. Eles ficaram, o quê? Se apartaram de Deus. Por quê? Por que eles fizeram isso? Quando uma criança faz uma coisa errada, o que ela faz? Ela fez uma coisa errada, vamos dizer, ela quebrou um copo. E vamos supor que ela quebrou um copo que a mãezinha dela vinha guardando há muito tempo e era muito valioso. Né, Fernando? E aí o que acontece com essa criança quando ela quebra aquele copo? Ela sabe que ela ofendeu a sua mãe, a autoridade da sua mãe, e ela fica muito preocupada. E agora, como é que eu vou acertar as contas com a minha mãe? Não é verdade? Como é que eu vou acertar as contas com ela? Eu fiz alguma coisa extremamente ofensiva
a autoridade da minha mãe, e agora, como é que você está as contas? Estou culpado. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, quando eles pecaram, imediatamente o que foi que eles fizeram? Eles se apresentaram diante de Deus? Não. Eles não se apresentaram diante de Deus. O que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. Antigamente não, Deus chegava, eles tinham comunhão, havia uma harmonia, havia paz entre eles e Deus. Agora não, essa paz tinha acabado, não havia mais paz com Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 5, por exemplo. Vamos fazer a leitura lá? Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A linguagem do apóstolo Paulo é muito interessante. Em Romanos, capítulo 5. Observe o que ele diz. Já? Justificados, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus só vem quando nós somos justificados em Cristo. Mas sem a paz, sem a justificação em Cristo, sem que Cristo resolva o nosso problema, nós não estamos em paz com Deus. Nós estamos em guerra com Deus. Nós somos inimigos de Deus. Deus é o nosso inimigo. Nós estamos contra Deus, Deus está contra nós. Não há paz, não há amizade. Isso é horrível, meus irmãos. E a Bíblia diz que nós já somos concebidos assim. Nós já trazemos o pecado original. Nós já trazemos a culpa do pecado de Adão. Cada bebezinho já nasce com essa culpa. Já nasce com essa carga sobre si. E quando cresce, quando se desenvolve, quando chega a idade da razão, ele começa a manifestar imediatamente, na verdade, aquela rebeldia do coraçãozinho dele, que já é mau, desde pequenininho, ele já tem um coração pecador, e ele começa a manifestar essa rebeldia logo. E aí começa a praticar pecados, e a vida humana é uma vida de rebeldia a Deus, por natureza. Nós somos maus, nós somos rebeldes, nós temos uma natureza pervertida, perversa, pecaminosa, contrária a Deus. Nós vamos acumulando pecado sobre pecado. É como se você pegasse um vaso e fosse enchendo, e nunca paramos de encher, e não tem vaso para colocar tanto pecado. E passamos a vida assim. Eu falo do homem natural, não é? Eu falo do homem natural, eu falo daquele homem que não nasceu de novo, que é ímpio mesmo. Então, ele vai, cada vez mais, ele vai acrescentando pecado, até que ele morre a morte ímpia, maldita, terrível. Ele está debaixo da ira de Deus, e a Bíblia diz que ele vai imediatamente para o inferno, merecendo ir para o inferno. Estará lá até o grande dia do juízo, quando então será o dia mais terrível ainda para ele, mais do que a própria morte, em que ele caiu no inferno, porque ali será o dia do juízo, será o dia da prestação de contas, que Deus vai chamá-lo, e Deus vai colocar cada obra, cada atitude do coração, cada desejo, e vai mostrar a ele a perversidade do seu coração, a sua maldade. E como essa maldade merece a ira de Deus, merece o desprazer de Deus, merece a condenação eterna de Deus. Vai mostrar a malignidade do pecado, que ele tanto amou, para que ele tanto viveu toda a sua vida. Imagine, irmãos, que essa é a situação de cada homem. E nós já temos estudado que nada pode melhorar isso, nada. Por mais que o homem se esforce, por mais que ele pratique boas obras, por mais que ele seja religioso, extremamente religioso, e siga as leis da sua religião, mas cada melhor obra, segundo Isaías, é o quê? Trapo de imundície.
é um trapo imundo que não vale nada, que não pode ganhar nada diante de Deus. Essa é a questão que envolve o sola fide e a justificação somente pela fé. É como é que eu posso resolver isso diante de Deus? Como é que eu posso, Senhor, como é que eu posso estar justo na Tua presença? Compreende, irmãos? Como é que eu posso ser pacificado? Como é que eu posso estar em paz contigo, Senhor Deus? É isso, irmãos. Essa é a pergunta que você tem que responder para si próprio. Eu não estou falando aqui de uma teoria. Eu estou falando da coisa mais essencial da vida. Você está bem com Deus? Você está bem com Deus? Você pode ser rico, você pode ficar rico, você pode alcançar muitas coisas, você pode ter poder humano, mas no dia do juízo, você terá que enfrentar. E a grande questão é, você está em paz com Deus? Como é que eu posso ser justo diante de Deus? Como é que eu posso resolver o meu problema? Essa é a questão. Como é que eu posso ser justificado? Resolver essa questão dessa multidão de pecados que me compromete e que me põe como perdido pecador sem esperança diante de Deus. Eu queria então perguntar para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que vai me ouvir: você já parou para pensar seriamente nessa questão? E olha que eu estou falando aqui, irmãos, para pessoas mesmo que estão na igreja. Porque pode ser que nós estejamos na igreja nos enganando, sem ter pensado nisso seriamente. Nós já estamos de fato em paz com Deus? Resolvemos já isso? Isso já está solucionado? Como é que eu posso fazer isso? Essa é a questão. E a questão foi tratada na época da reforma, não é? Como é que o homem pode ser justo diante de Deus? Como é que o homem pode estar justificado diante de Deus? Como? A Bíblia vai falar em Cristo. E tanto a igreja romana como os reformadores, eles acreditavam que era em Cristo, que era através de Cristo, não é? Mas como a obra de Cristo era aplicada? Tanto o católico como a igreja romana como a igreja reformada, elas vão entender que é em Cristo que esse problema vai ser resolvido. Porém, como isso é aplicado efetivamente, de forma a resolver de fato a situação em relação a nós, seres humanos? Como a obra que Cristo fez vai ser aplicada? Então a discussão vai girar, e a discussão girou naquela época, em como é que essa justificação acontece. Como é que eu sou justificado? Como é que a obra de Cristo me beneficia, afinal de contas? É em Cristo, mas como? Aí os católicos, os romanos, vão dizer que eu sou tornado justo de fato, em termos de que Deus vai me tornando cada vez mais justo. Eu vou ler aqui um trecho da confissão deles, para os irmãos poderem entender. Depois a gente vai fazer a comparação com qual foi a reação dos reformadores, por que eles reagiram assim, e depois trazendo para o nosso tempo, né? Vamos ver aí até quando a gente pode ir hoje, né? Porque tudo é o tempo também aqui nosso. Mas vamos prosseguir. Eu devia ter tirado uma cópia para vocês, né? Eu vou ver se eu tiro uma cópia, né? É bom, né? É verdade. Falha minha, né? Mas eu vou tirar uma cópia e vou trazer semana que vem agora, tá bom? Não lembrei de tirar mais cópias. Mas diz assim: a justificação, isso aqui é do catecismo católico, né? A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus que perdoa os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isto tem lugar por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos foi dada no batismo. Pois daqui a pouco eu vou explicar isso, tá? A justificação inicia
a resposta livre do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Deixa eu explicar então um pouquinho aqui para vocês. A justificação, no conceito católico romano, é, como ele diz aqui, perdoa nossos pecados e nos torna justos. Porque os romanos, eles confundem justificação com santificação. Quer dizer, para eles, Deus vai nos tornando realmente justos ou santos, cada vez mais agradáveis aos seus olhos. E temos assim de que nós realmente vamos sendo cada vez mais santos. O que é santificação, irmãos? Eu pergunto para vocês, o que é santificação? Alguém pode me dizer? Só para vocês já irem raciocinando e pensando um pouquinho. O que é santificação? É aquele processo que vai acontecendo o quê? Eu vou me tornando cada vez mais o quê? Cada vez mais santo, né? Cada vez mais o quê? Obediente a Deus, obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos. Não é isso? Então existe uma mistura no conceito católico, assim, de que a pessoa realmente vai se tornando justa, cada vez mais justa. E por isso eles têm que ter o purgatório também, né? Porque ali você é purgado os pecados e a pessoa vai se tornando cada vez mais justa. Agora observe, isso acontece merecida pela paixão de Cristo, ou seja, eles creem que é através de Cristo, a justificação vem através de Cristo, só que pelo batismo. Quando nasce uma criancinha na Igreja Católica, o que é que eles procuram fazer logo? Batizar. Por quê? Porque o batismo vai exatamente dar esta graça à pessoa. A pessoa vai ser ali justificada no batismo. O problema dela do pecado original vai ser resolvido e a graça da justificação será dada a ela. Porém, o que vai acontecer depois? Ela vai crescer e ela vai pecar, não vai? E aí, se ela cometer um pecado que eles chamam de pecado mortal, aí o que vai ocorrer? Ela vai perder essa justificação. Então, entra o outro sacramento. A justificação, para o conceito católico romano, sempre é sacramental. Começa com o primeiro sacramento, que é o batismo, e depois, já na idade adulta, que o batismo é dado às crianças, não é? Batizo crianças. Depois, na idade adulta, é dado o sacramento que da penitência, aquela coisa de confessar o pecado, fazer penitência. Depois o sacerdote, o padre, vai absolver, né, a pessoa. E existe então, como eles colocam aqui, inicia a resposta livre, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Existe então a resposta do homem, a cooperação do homem, tendo, claro, a graça de Deus, é assim que eles ensinam, né, como princípio, tudo, mas a resposta do homem. Então, a justificação ela é entendida como sacramental. Ela é dada no sacramento do batismo e da penitência. E acaba, irmãos, levando essas pessoas a acreditarem que elas têm que fazer alguma coisa, praticar alguma coisa para serem justificadas no final das contas. Quer dizer, a justificação no conceito católico romano acaba levando para onde? Para a prática de boas obras. Quer dizer, eu vou sendo justificado à medida que eu vou praticando alguma boa obra. Deu para vocês entenderem? Deu para entender, Suzana? Ou não deu muito? Como vocês vão entender melhor? Deixa eu explicando aqui. Então, ele vai praticando boa obra e vai sendo justificado. Para vocês entenderem melhor. Sim, sim, também. Santificado também. Por isso que eles adoram
Sim, por isso que eles valorizam tanto, exatamente. Eles dizem que essas pessoas elas estão acima, já foram direto para o céu. Né? Os outros não, tem que ir para o purgatório. Porque, exatamente. Porque o que acontece? Tem que ir para o purgatório para resolver aquilo que ainda não estão bem justo aos olhos de Deus, vamos dizer assim. Então tem que ir para o purgatório para resolver o que ficou de dívida. Mais ou menos assim. Deu para entender agora melhor, César? Quer dizer, eles vão se tornando cada vez mais justos aos olhos de Deus, e aquilo que fica devendo, não dá ainda para o céu, aí tem o purgatório. Né? Então esse é o conceito católico romano. Aí eu vou continuar lendo aqui para entender um pouquinho melhor como eles compreendem. A graça é o dom gratuito que Deus nos dá para nos tornar participantes da sua vida trinitária e capaz de agir por amor dele. É chamada graça habitual ou santificante, ou deificante, pois nos santifica e diviniza. É sobrenatural, porque depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus e ultrapassa as capacidades da inteligência e das forças do homem. Veja bem que eles falam muito em graça, né? Só que acaba que a graça ela é desvirtuada, ela é pervertida porque acaba nas obras mesmo. Escapa, portanto, a nossa experiência. Aí continua assim. Esse aqui que eu li foi o que é a graça que justifica. Ele explica o que é a graça que justifica, né? É um dom gratuito. Então todos eles falam em graça, assim por diante. O ponto 20:17 do Catecismo Católico diz assim: a graça do Espírito Santo confere a justiça de Deus, unindo-os pela fé e pelo batismo. Veja sempre que é sempre ligado ao batismo. Batismo é o sacramento, ele transmite. A graça vem pelo batismo, né? A paixão, vou ler de novo aqui: unindo-os pela fé e pelo batismo, a paixão e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo faz-nos participar de sua vida. Quer dizer, tudo é pelo batismo. Ali no batismo ele é santificado, ele é justificado, ele passa a fazer parte, receber a graça de Cristo, que Cristo operou na cruz, né? Conseguiu na cruz, pelos méritos de Cristo, vem a ele, então, através do batismo. E aí ele continua falando assim. Ponto 20:18. A justificação, tal como a conversão, apresenta-se duas faces. Sob a moção da graça, o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado, recebendo assim perdão e justiça do alto. Ponto 20:19. A justificação compreende a remissão dos pecados, olha só, a santificação e a renovação do homem interior. Ou seja, eles creem que a justificação realmente é tornar o homem realmente justo. Quanto mais justo ele vai se tornando, mais justo Deus olha para ele e diz assim, mais justo ele fica aos olhos de Deus. Então eles misturam justificação com santificação. A justificação foi-nos merecida pela paixão de Cristo, foi-nos dada por meio do batismo, conforma-nos com a justiça de Deus que nos faz justos, tem como fim a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. É a obra mais excelente da misericórdia de Deus. Observe que eles creem que é por Cristo, como nós reformados. Isso não há diferença, vamos dizer assim. É por Cristo. Só que como é administrado isso? Eles creem que é pelo batismo e pelo sacramento da penitência. Quer dizer, a pessoa vai fazendo penitência, vai praticando boas obras e vai se tornando justa. Por isso que tem que ter o purgatório. Por quê? O purgatório vai resolver o que não foi resolvido aqui nesta vida. Aí lá no purgatório, a pessoa vai ser então purgada, né, dos seus pecados, e o problema dela vai ser resolvido. E ela vai então chegar a um ponto de que Deus vai olhar e vai considerá-la justa aos seus olhos. Quer dizer, o conceito católico romano acaba gerando uma justiça pelas obras. Não nega as obras, né? A questão é assim, como a obra de Cristo, porque eles creem que é tudo pela graça, que é Deus que faz eles operar essas obras, né? Pela graça de Deus, só que depende do homem, quer dizer, o homem, as obras são muito importantes e acabam que, com muita astúcia, o mérito humano acaba sobrepujando o mérito de Cristo. Entendeu, irmãos? Ficou um pouquinho claro isso ou está ainda muito confuso? Tá claro? Tá, César? Tá, Carol? Mano, tá bom?
Então, tá, deu para entender? Acho que tá, pelo menos a gente vai entender um pouquinho melhor. Diga. Eles não sabem, né? Nem eles sabem, né? Eles só estão estimados a ser praticados, agora vai ser alguém não ser justificado e eles não fazem isso sem saber por quê. Quer dizer, mas eles são ensinados, né? Vamos dizer assim, praticar boas obras, né? Mas eles não entendem muito como funciona. É, né? É verdade. É verdade. Então, observe aqui. Qual foi a reação dos reformadores? Ambos creem que Cristo é que salva no final das contas. A gente não pode acusar os católicos de dizer, não, eles não creem que Cristo salva. Não, é por Cristo. Porém, como se administra essa obra de Cristo? Não é? Aí vamos ver agora a nossa confissão de fé. Como é que os reformados... Nossa confissão de fé, ela é a manifestação da fé reformada, né? Da fé de Lutero, de Calvino, dos puritanos. Vamos ver aí na página 27. Página 27, ponto 1. Observe a diferença agora do conceito reformado para o conceito católico romano. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também os justifica gratuitamente, não por infundir-lhes justiça, mas perdoando-lhes os pecados, considerando e aceitando-os como pessoas justas, não por coisa alguma realizada neles ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo, e não por imputar-lhes como justiça a fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei e a sua obediência passiva na morte, como tal e única justiça deles, que recebem a Cristo e nele descansam, e pela fé. E esta fé não a tem de si mesmo, é dom de Deus. Observe agora a diferença. O conceito católico romano é justificação, no final das contas é santificação. É obediência, penitência, né? Obras, o que eles entendem por justificação. No conceito reformado, daqui a pouco nós vamos ver a Bíblia, o que a Bíblia diz, porque nosso interesse não é ver o que o católico diz, o romano diz, ou o que o reformado diz, mas o que a Bíblia diz. Vamos ver quem é que está com a razão, daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Mas, no conceito reformado, não por infundir justiça, mas perdoando os pecados, considerando e aceitando como pessoas justas, não por coisa alguma realizada neles ou por ele mesmo feita. O conceito reformado a justificação não é pelo que eu faço. Porque esse é o conceito católico, no final das contas. Eu vou ser justificado à medida que eu faço coisas. Eu pratico boas obras. O conceito reformado é pelo que Cristo fez. Cristo é o meu substituto. Vamos dizer que um de vocês tem uma dívida muito grande. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais para um milionário não é nada, né? Bilionário. Bilionário não já é, né? 1 milhão. Né? Mas para o bilionário não é nada. Mas para nós é muito, né? Coitado, se qualquer um de nós devesse isso, nunca mais ia pagar. Mas vamos dizer que alguém chega e diz assim: eu pago a conta por você. Eu pago a conta por você. Eu vou lhe substituir como aquele que vai assumir a sua dívida, vai pagar a sua dívida e vai resolver o seu problema. Foi isso que Cristo fez. Eu sou pecador. O que eu mereço? A ira de Deus. Quanto mais eu pratico boas obras, o que Deus olha, o que Deus vê? Trapos de imundície. Então eu não posso pagar, não adianta, eu posso passar a vida toda fazendo penitência, pagando, obedecendo, fazendo isso, fazendo aquilo, bababá, bababá, e nunca vou pagar, porque a minha dívida é muito grande.
Aí Cristo veio e ele se tornou o meu representante, o meu cabeça, o meu substituto. E ele viveu uma vida absolutamente justa que eu nunca poderia ter vivido. Ele viveu obedecendo os mandamentos de Deus cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo da sua vida foi em total e perfeita obediência à lei de Deus, ao mandamento de Deus. Ele nunca pecou, ele foi realmente justo. O único homem justo sobre a face dessa terra foi Cristo, o homem Jesus, que viveu uma vida justa. Então ele viveu a vida que eu não vivi. Aí é o que a nossa confissão de fé chama de justiça passiva de Cristo, justiça ativa de Cristo. Jesus viveu ativamente em obediência à lei de Deus, às leis, aos mandamentos do Senhor. Ele foi justo. Ele tem todo o mérito, porque ele nunca pecou. Mas ele não fez só isso. O que a Bíblia diz que aconteceu com ele no final da sua vida? Como foi que ele morreu? Crucificado. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas por que ele morreu se ele nunca pecou? O salário do pecado é a morte. Mas por que Jesus morreu? Exatamente, porque ele estava substituindo os pecadores. Quer dizer que ele diz assim: não, eu tomo sobre mim os pecados dele, eu assumo, eu carrego os seus pecados, eu assumo a dívida e eu vou pagar. Eu morro no lugar deles, eu substituo. Não que Jesus se tornou na sua natureza pecador, não, de jeito nenhum. Ele sempre foi justo, mas ele tomou sobre si a nossa dívida, ele assumiu a nossa culpa, dívida, pecado, e levou sobre si, meus irmãos, a ira de Deus. A ira de Deus caiu com toda a potência sobre ele naquela cruz do Calvário, e ele experimentou os horrores da ira de Deus. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele sofreu por nós. Aquilo foi a sua justiça passiva. Passivamente, como o cordeiro entregue para ser morto, ele se entregou. Ele não reagiu, ele se entregou ao que ia matá-lo. Ele morreu naquela cruz, pensando em cada eleito. Nós cremos nisso, meus irmãos. Pensando em você. Se você é um crente, ele pensou em você lá na cruz. Ele morreu pelos seus pecados. Ele assumiu a sua dívida, de maneira que está pago. Está pago, está pago. A dívida está paga. E agora você estende as mãos pela fé, e a você é atribuída, você crê nesse Salvador, você confia nele como seu único Salvador. E você que não é justo, você que é um pecador, você que merece a ira de Deus, mas porque Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Redentor, você é justificado, porque ele viveu uma vida justa no seu lugar, e porque ele morreu a sua morte. Ele levou sobre si a ira de Deus pelos seus pecados. Essa é a justificação. E é somente pela fé. Não pela fé e obras, porque você tem apenas que fazer o quê, irmãos? Você tem apenas que confiar no Redentor. Confiar em Cristo como seu Salvador. Confia. E a nossa confissão deixa claro que nem a fé é algum mérito. Não. Você não é salvo pela fé no sentido de que a fé é um mérito. A fé lhe traz algum mérito, porque inclusive a fé é um dom.
E a fé apenas é o estender da mão, porque quem salva, quem justifica, quem? É Cristo. É Cristo. E aí, de fato, irmãos, diante do juiz, Deus é o juiz de toda a terra. Você era o réu, mas o advogado é Jesus Cristo. E Ele assumiu o teu lugar, Ele pagou o teu preço, Ele pagou. Aí Deus olha para o sacrifício de Cristo. Você está ligado a Cristo pela fé. Cristo é o seu cabeça, você agora faz parte da igreja, o corpo de Cristo. Quando Deus olha para Cristo e vê justiça, essa justiça é atribuída a você porque você faz parte, você está em Cristo. Pela fé, a justiça é sua também. Cristo é o seu cabeça, Cristo morreu por você, Cristo substituiu você. Então quando Deus olha para Cristo, Deus vê você justificado em Cristo. Ele pagou a dívida, Ele resolveu o seu problema. Então Lutero vai dizer assim, os reformadores vão dizer assim: eu preciso de uma justiça externa. Vejam bem, irmãos, essa é a diferença entre o conceito romano e o conceito reformado. Eu preciso de uma justiça externa. Eu preciso de uma justiça fora de mim. Eu não tenho justiça, mas Cristo é a minha justiça. E nele eu sou justo. Porque Deus me colocou nele. Eu faço parte agora dele. Nele eu estou salvo. Ele é o meu redentor. Ele é o meu pagador da minha dívida, vamos colocar assim. Aquele que assumiu e fez tudo por mim. E nele eu estou justificado. É externo, vem dele, vem de fora. Mas o católico acredita o quê? Sim, ele diz que é por Cristo, mas a justiça interna, eu mesmo vou me tornando justo. Vocês estão entendendo a diferença? Eu mesmo vou me tornando justo. Mas a pergunta é, quando? Quando eu vou me tornar justo para que Deus olhe para mim e diga, esse é justo? Nunca, meus irmãos. Porque todas as nossas justiças são o quê? Trapo. E aí eles têm que criar, claro, a doutrina do purgatório, né? Mas onde é que está purgatório na Bíblia? Tem algum purgatório na Bíblia? Tem. É fábula romana. É invencionice da tradição romana, pervertida, pervertendo a verdade. Não, meus irmãos. Meu problema tem que ser resolvido agora. Tem que ser resolvido nesta vida. E é Cristo que resolve para mim. Nele eu sou justificado. Então a diferença, eu queria que os irmãos entendessem bem isso. A diferença entre o conceito católico e o conceito reformado é o seguinte. A diferença entre o conceito católico e reformado é o seguinte. A justificação para o católico, para o romano, é dentro. Eu vou me tornando realmente justo. Ele mistura justificação com santificação. O reformado diz assim, a justificação vem de fora, vem de Cristo, é em Cristo. E eles entendem assim por quê? Porque afinal de contas tem que ser dessa forma porque foi Cristo que operou na cruz. E aí nem Cristo eu sou considerado justificado. Então, vamos entender bem a diferença. O romano entende justiça, eu vou me tornando realmente justo na prática, na penitência, praticando aquelas obras, aquelas coisas todas, né? E o reformado não. Em Cristo eu já sou justo, eu não vou me tornando justo, mas eu já sou justo, acabou, está quitado, está pago. Cristo já levou meus pecados, resolveu o meu problema, estou salvo. Amém? Justificação em Cristo, externa. Católico, justificação interna, processo, através de penitência, aquela coisa toda. Deu para entender a diferença? Deu? Amém? Acho que deu, né? Agora, quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? Será que é o romano ou será que é o reformado? Vamos para a Bíblia, né? Aí o reformado vai dizer, não, mas não é só a Bíblia, é a tradição. O reformado não, né? O romano vai dizer, não é só a Bíblia, é a tradição, não sei o que, tudo. Aí o reformado diz assim, só a Escritura, vamos para a Escritura.
a palavra de Deus. Vamos ver aí, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Posso ler? Vamos ler a partir do versículo 21. Mas agora, Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ok? O conceito católico romano acabava colocando fé e obras, fé e mérito humano, prática de penitência, prática de boas obras, assim por diante. Reformado dizia somente a fé, somente a fé. Eu vou colocar assim para os irmãos entenderem. Eu chego para vocês e digo assim, Paulo vai dizer isso daqui a pouco, uma linguagem semelhante. Eu chego para vocês e digo assim, eu vou lhe dar um presente. Suzana gostou da notícia. Eu vou lhe dar um presente. Um presente, você tem que fazer alguma coisa para receber? Pagar? Dar dinheiro? Não. Tá certo. Agora, eu chego o dia de dou o presente. Pelo menos você tem que acreditar, não é? Que eu estou sendo sincero, que aquilo é válido para receber o presente. Se você não acreditar, você recebe o presente? Não acredito que isso aí, que você está querendo me dar isso de graça. Tem alguma coisa, eu tenho que pagar, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou receber. Você só vai receber o presente se você acreditar que a pessoa está dando de presente mesmo, né? Se a pessoa não está querendo nenhum pagamento. Mas vamos dizer que agora você é um funcionário meu. É um funcionário meu. Eu não sei, vamos dizer que eu sou dono de uma empresa. Não sei, vamos colocar assim. Uma escola de informática. Só para dar um exemplo, sou dono de uma escola de informática. Aí eu contrato o Fernando como professor. Bela escolha. É? Boa escolha, bela escolha. Aí eu escolho o Fernando como professor. Aí o Fernando trabalha todo mês e ele recebe o salário dele todo mês.
Eu tenho uma dívida com o Fernando, certo? Não é uma dívida? O Fernando trabalha, ele merece receber o salário dele porque ele o quê? Trabalhou. Eu estou dando algum presente para ele? Não, eu estou dando o salário dele, é diferente, né? Presente eu dou o quê? De graça, não precisa fazer nada. Agora, salário, eu não estou dando nenhum presente. Eu estou dando o que ele merece. No conceito católico, acaba que Deus me dá a sua justiça como eles dizem mesmo, é um mérito. Eu tenho algum mérito, não chega a ser. Ele diz assim, é um mérito mais inferior, mas é mérito. Deus me olha assim e diz assim, esse é justo mesmo? Deus me dá, afinal de contas, a salvação, me leva para o céu, porque, no final de contas, ele vê alguma coisa em mim que faça Deus me conceder aquilo. Mérito. Eu mereço, de alguma maneira, por mais que ele tente explicar isso, tudo, para não perder o lado do leque, para não perder a graça, eles dizem, não, mas é graça, mas é mérito mesmo, afinal de contas é mérito. Eu mereço ser salvo, eu mereço ser considerado justo, porque é fé e obras, fé e prática de penitência. Reformado não, é fé e somente a fé. Por quê? Porque o mérito de quem é? Cristo. Cristo que viveu uma vida santa, Cristo que morreu na cruz. Cristo. Portanto, eu recebo a salvação como a justificação como um presente. Para entender melhor, estou dando essa ilustração. Paulo diz aqui, versículo 28, versículo 25, explica a base da nossa justificação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Lá no versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5, verso 1, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o reformado que está dizendo? Paulo está dizendo. É apenas por Cristo. Bom, o católico vai dizer também, é apenas por Cristo. Ah, mas peraí. Mas se você diz que eu tenho que praticar alguma coisa, aí já desvirtuou tudo. Por quê? Aí já é mérito meu. É bom dizer, não, mas é a graça. Mas é mérito meu, meu amigo. Você não está mais confiando unicamente em Cristo, você está querendo apresentar alguma coisa para Deus, mas não é isso o ensino bíblico. O apóstolo Paulo então diz assim, versículo 28, olha o que ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quer mais claro que isso? Quer mais claro que isso? Ou seja, é só pela fé, não pelas obras. Sola fide, por isso que a nossa fé reformada é sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. Acabou, é a fé, é só a fé, você tem que crer. Você quer resolver o seu problema diante de Deus? Confie no Redentor, confie no Salvador como seu único, suficiente Salvador, Senhor, Redentor. Essa é a mensagem da reforma. Essa é a mensagem evangélica. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Somente. Não venha com fé e algumas obras. Esse conceito católico romano é terrível. Leva ao mérito humano. Destrói totalmente a salvação, a redenção em Cristo. Tira, no final das contas, o sentido de Cristo, do que Cristo fez, da sua vida santa, da sua morte substitutiva, perde todo o sentido, põe tudo no homem, por isso que tem que ir para o purgatório no final das contas.
põe tudo no mérito humano, Cristo perde o valor. Mas a Bíblia diz somente pela fé. Olha o capítulo 4 agora. Paulo continua a mesma ideia quando ele diz assim: que pois diremos, olha o versículo 1: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, olha aí, por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão foi um homem justo? Sim. Mas ele foi justificado por obras? Não. Se fosse por obra, tinha de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque está escrito: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, olha o que ele diz: o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você trabalhou, seu salário não é como favor, é dívida. Mas ao que não trabalha, olha aí, não trabalha, não faz nada, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obra da lei. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Aí Paulo continua aplicando isso, dizendo o quê? Abraão foi justo pelo que ele fez, pelas obras? Não, porque ele confiou. Foi atribuída a ele a justiça, evidentemente de Cristo, imputado a ele a justiça de Cristo. Ele creu, independente das obras. O que foi dado a ele não foi dado como dívida, como alguém que recebe um salário, mas como um favor, a graça de Deus, favor imerecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria encerrar com o último ponto, porque isso não pode faltar, né? Vou falar o último ponto e vou ler mais um texto e a gente encerra. Irmãos, isso está acontecendo hoje no meio da igreja evangélica? Será que a salvação somente pela fé está sendo abandonada também no meio dito evangélico? Porque veja bem, a fé evangélica, a fé reformada, a fé protestante, é uma fé que defende sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé, e não como o romano que diz fé e obra, no final das contas, fé e mérito humano. Mas isso está acontecendo no meio do cristão evangélico, dito evangélico, a fé está sendo abandonada? Será que nós estamos também olhando a justificação sacramental, como no caso católico, vê a justificação como sacramento do batismo, da penitência? Teve um dia em que, muitos anos atrás, eu era, como os irmãos sabem, eu era de uma igreja pentecostal e dão muita ênfase à questão de expulsar demônios e tudo. E nesta igreja uma senhora supostamente manifestou um demônio. E no final do culto, uma pessoa, acho que foi a pregadora, era uma pregadora no dia, e essa mesma pregadora chegou para essa pessoa e disse assim: a senhora já se batizou? E essa pessoa disse: não, então só precisa se batizar, porque aí o demônio não virá mais se a senhora se batizar. Parece o conceito católico, né? O batismo em si atribui o quê? A salvação, a solução para o problema dela, que no caso ali era o demônio. Então nós vemos esse tipo de conceito, esse tipo de aberrações no meio dito evangélico hoje, não é verdade? Vocês não viram coisas assim já? A gente vê aqui e ali. E também, outras vezes a gente vê assim, como eu vi outro dia um pastor neopentecostal, eu já até comentei isso com vocês, dizer assim: surpreenda a Deus com a sua oferta. Que coisa, né? Surpreenda a Deus com a sua oferta. Quer dizer que Deus olha assim, se você dá uma ofertinha assim, pequenininha, né? R$5, R$2,
Deus nem olha para aquilo ali, né? É muito pouco. Mas se você dá assim, né, todo o seu salário, né, surpreenda a Deus, Deus vai ficar assim, que coisa. É? Como ele teve fé, exatamente. Agora, o que é isso, irmã Silvana? O que é isso, meus irmãos? É que é um mérito humano já voltando. Legalismo, sacrifício. Sempre. Exatamente. Isso, né? Outra coisa, irmãos, é que a gente vê, então, essa questão do mérito, agradar a Deus, alcançar, merecer de Deus. Eu mereço. Deus tem que me dar porque eu sou fiel. Pá, eu dou para ti. Olha a minha fé. Conceito romano aí. Eu não vejo como diferenciar isso aí. E outra coisa, a salvação em Cristo não é quase pregada mais. Talvez nisso seja até pior que os romanos, porque pelo menos os romanos eles falavam da questão de como resolver o problema do pecado, né? E esse pessoal hoje não está nem falando de pecado mais. Quer dizer, chegou num nível tão terrível, o abandono da sola fide, quer dizer, eu sou justificado somente pela fé, mas nem sequer em justificação ninguém fala, mas como é que eu sou justificado? Porque o interesse é dinheiro, poder, riqueza, ninguém fala mais de pecado, ninguém fala mais de como eu resolver o meu problema diante de Deus, ou se fala, é muito da periferia, é como assim um acréscimozinho, sabe? Resolver, bom, todo mundo sabe que vai morrer, né? Como é que eu faço para ser salvo? Aí fala um pouquinho, mas isso passa a ser um assunto periférico, menos importante, não essencial. E a grande questão é, como é que eu posso ficar curado, não ter mais doença, prosperar, resolver meus problemas familiares, ser uma pessoa sempre assim, de cabeça erguida. Como? Sola fide foi abandonado. Ninguém fala mais como eu devo ser justificado, como eu devo resolver meu problema diante de Deus. Por isso tem um monte de gente na igreja que não é convertida, que não foi salva, que diz que é crente porque afinal de contas entrou na igreja, deu uma oferta, cumpre os rituais da igreja, né? Faz penitência, cumpre os rituais, cumpre as regras, legalista, de maneira legalista, faz tudo. É o fim, meus irmãos, é terrível hoje. Nós precisamos hoje levantar a identidade verdadeiramente evangélica, batista, reformada. Somente pela fé nós somos justificados. Amém? Eu queria encerrar lendo Lucas 18 com vocês. Lucas 18. Esse é um texto maravilhoso, importantíssimo para essa questão da justificação somente pela fé. Lucas 18. Versículo 9. A famosa parábola do fariseu e o publicano. Já? Lucas 18, verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, olha só, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Jesus está falando aqui:
sobre aqueles que se consideram justos e desprezam os outros. Salvação pelas obras. E isso que o fariseu faz: faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Salvação pelo mérito humano. Publicano não, só pediu que Deus tivesse misericórdia. Quem desceu justificado? O publicano. Eu pergunto: teve tempo de alguma boa obra para o publicano apresentar a Deus? É claro que não. Ele só pediu o quê? Misericórdia. Ele recebeu a justiça de Deus de fora. Misericórdia, Senhor. Não tem nada aqui de mérito humano. É exatamente contra o mérito humano que Jesus está falando. Por isso o conceito católico romano é um conceito de fariseus. E muitos evangélicos hoje também são fariseus porque abandonaram o sola fide, a justificação apenas pela fé. Eu pergunto aos meus irmãos. Eu pergunto a você: você já creu em Jesus realmente? Você já confiou nele como seu único Salvador? Seu mérito não vai fazer nada por você no dia do juízo, mas apenas o sangue, a obra, a redenção de Cristo Jesus naquela cruz, aquilo que ele fez por você na cruz. Como Paulo diz, remissão dos pecados por Cristo, apenas por ele. Que você possa crer no Senhor, que você possa confiar no Senhor de todo o seu coração e ser justificado e ser salvo. Não esqueçamos que a santificação, ela não tem nada a ver com a justificação. A justificação é uma coisa, a santificação é outra. A santificação é dada àquele que é justificado, sim. Ele passa a ser cada vez mais obediente a Deus, mas não é ela que salva. A salvação é por Cristo, mediante a nossa fé. A justiça em Cristo, quando nós confiamos nele como nosso Salvador. É Cristo que salva e nós confiamos nele para sermos salvos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Diga. Pode pedir. É seu colega? É. Quanto tempo isso já? Meu Deus. Vamos orar. Vamos orar por esses. Ele tem quantos anos? 14. Vamos orar, meus irmãos, por esse jovenzinho também, de que Deus o abençoe. Tenha misericórdia por todos nós. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por causa da Tua santa palavra que podemos estudar nessa manhã. Nós suplicamos, nós pedimos que o Senhor opere de maneira que essa palavra venha, Senhor, despertar todas as pessoas para a solução única para os nossos pecados, que é Cristo. Que todos possam confiar em Ti, que ouvir esta mensagem. Nós aqui, os que ouvirem pela internet, os que ouvirem através de outras maneiras, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus, Pai. E abençoa este jovenzinho, colega da nossa irmãzinha Susana, que desapareceu, Senhor. Tem misericórdia desse rapazinho, guarda-o e traze-o de volta para a sua família. Nós rogamos em nome de Jesus. Tu que és o Salvador, Senhor, salva esta criança, livra este jovem. Tu és o único que pode nos salvar. Guarda esta criança e salva, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Amém, Senhor, graças a Deus. Abençoa-nos agora a nossa tarde, abençoa a nossa noite no culto da noite, que possamos louvar o Teu nome durante todo esse dia, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.